안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre como dizer as datas, os dias da semana e as horas em coreano. Para falar sobre datas e horas, a gente precisa saber os números coreanos e os números sino-coreanos, certo? Portanto, a gente vai dar uma revisada rápida aqui sobre os números coreanos e os números sino-coreanos. Primeiramente, os números sino-coreanos de 1 a 10. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? E para formar os outros números, né, os números acima de 10, é só fazer uma combinação dos números, certo? Se eu quiser falar 11, eu falo primeiro 10, certo? E depois o número 1. A dezena, 10, e depois a unidade, 1, certo? Se eu quiser falar 30, por exemplo, nesse caso eu falo 3 primeiro, certo? E depois o 10, porque o 3 é quem está na casa da dezena, e eu falo 10 para indicar que é um 30, não um 3, certo? Então, 30, 3, 10. 3, 10, 30, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre os números coreanos. Os números coreanos, de 1 a 10, nós temos 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, certo? Então, do 1 a 10, nós temos esses 10 números, correto? E da mesma forma que os números sino-coreanos, para formar do 11 ao 19, eu faço uma combinação de números, só que os números coreanos têm o próprio 20, sumur, próprio 30, 서른, próprio 40, 마흔, próprio 50, 쉰, próprio 60, 예순, 70, 일흔, 80, 여든, 90, ahın, certo? Então, tirando isso, a lógica é a mesma dos sino-coreanos, né? Uma combinação dos números, correto? Bom, vamos falar sobre as datas. No idioma coreano, para falar das datas, né? O dia, o mês e o ano, nós usamos os números sino-coreanos. Só que diferente do português, que a gente fala primeiro o dia, depois o mês e depois o ano, no idioma coreano nós colocamos o ano primeiro. O ano, depois o mês e depois o dia, certo? Então, vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor isso. E uma outra coisa que a gente precisa ter em mente. No idioma coreano, eu posso colocar uma barra entre os números para falar que aquilo lá é o dia, aquilo é o mês e o outro número é o ano? Eu posso. Só que quando eu for ler aquilo, quando eu for falar essa data, esse dia, mês e ano, eu uso essas seguintes palavras. 년, para indicar que o número anterior serve para o ano. 월, para dizer que o número, né, que vem na frente indica o mês, e ir para dizer que o número que vem na frente indica o dia, certo? Então, vamos ver aí os exemplos. A primeira data que eu tenho aqui é dia 14 de setembro de 1992. No idioma coreano, a gente inverte. A gente fala o ano de 1992, o mês 9, não é setembro, é mês 9, e o dia 14, certo? Então, 1992, 1000, 900, 900, 90, 92 e o 년 para indicar que 1992 indica o ano, certo? Então, 1992년, 1992, ou melhor, ano de 1992, 9월, mês 9, certo? Setembro, 14일, dia 14, 14일, certo? Então, a gente inverte a ordem, ano, mês e dia, e os meses, né, como nós vimos aqui, eles são usados os números sino-coreanos com a palavra 월, certo? Ao invés de ter cada nome para cada mês do ano, certo? Vamos ver mais um exemplo. Dia 25 de dezembro de 2021. No idioma coreano, a gente coloca o ano, mês e dia. E os meses, ao invés de ter um nome próprio, a gente fala mês 12, certo? Então, 2021, 2000, 2020. 21, 일, e depois 년 para dizer que 2021 é um ano, certo? Então, 2021년, 2021, ou melhor, ano de 2021. 12월, 12, 12, 월, para indicar que é o mês, né? 12월, mês 12, ou seja, dezembro.
25일, 20, 2 e 10, 20. O, 5. Então, 2, 10, 20, mais 5, 25, certo? Então, 25일, dia 25, certo? Então, novamente, o ano, depois o mês e depois o dia. Bom, vamos lá. Mais um exemplo. Dessa vez é dia 8 de agosto de 2020. Novamente, ano, mês e dia, certo? Então, ano 2020. 2020. 2020. 년, para dizer que 2020 é ano. 8월, não é agosto, é mês 8. 8, 8, 월, certo? Então, 8월, mês 8. 8일, dia 8, certo? Mais um exemplo, dia 14 de maio de 2001. Então, novamente, ano, mês e dia, ano 2001. 2001년, certo? Então, 2001, 2001, 년, para dizer que 2001 é o ano, certo? 5월, 5월, maio, certo? Mês 5, maio. 14일, dia 14. Então, dia 14 de maio de 2001, certo? Mais um exemplo, dia 20 de junho de 1999. Novamente, ano, mês e dia. 1999. 1900, 900, 90, 99. 9. 1999, 1999. 년, para dizer que 1999 é o ano, certo? Mês 6, 6월. E dia 20, 20일. Aí talvez vocês se perguntem, mas Ara, 6 não era yu? Por que aqui é 6월? Pois é, para falar os meses, ao invés de dar um nome próprio para cada mês, a gente fala mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e assim por diante até o mês 12 para falar o dezembro, certo? Só que nós temos duas exceções. 2 meses, que é o junho e o mês de outubro, eles alteram a sua forma, certo? Então, mês 6, ao invés de falar 6월, nós falamos 6월. E o mês 10, outubro, ao invés de falar 10월, 10월, a gente fala 10월, certo? Então, esses dois são os dois que são exceção, são diferentes, ok? Mas, a princípio, mesmo com essa alteração, a gente consegue reconhecer, né? Dá para lembrar bastante o número original, certo? 60, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os dias da semana. Dia da semana, a gente fala 요일 em coreano. E se vocês derem uma olhada aí, todos os dias da semana, de segunda a domingo, terminam em 요일. 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일. 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일, certo? Então, segunda, 월요일, terça, terça-feira, né? 화요일, quarta, 수요일, quinta, 목요일, sexta, 금요일, sábado, 토요일 e domingo, 일요일. Talvez vocês se perguntem se 요일 é equivalente ao feira, de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Não tem nada a ver, certo? Mas ele tá aí em todos os dias da semana, de segunda a domingo, certo? Isso faz com que a gente possa gerar um macete para lembrar mais fácil, né? Para lembrar com maior facilidade os dias da semana. Que macete é esse? Eu vou passar esse macete para vocês. Vocês vão decorar a primeira sílaba dos dias da semana, em ordem. Então, ao invés de decorar o nome inteiro, decora só a primeira sílaba. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Certo? Então, coloquem isso na cabeça. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Segunda a domingo. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. E, depois de decorar essa ordem, é só adicionar o sufixo, né? 요일, para aquela sílaba equivalente ao dia da semana que você está pensando. Então, por exemplo, vamos dizer que hoje é terça-feira. Então, terça-feira, 월, segunda, 화, terça. Então, 화, adiciono 요일, 화요일, terça-feira, certo? Bom, vamos lá. Vamos ver agora algumas perguntas relacionadas a dias da semana, a datas, certo? Perguntas relacionadas a tempo, certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta. 오늘은 며칠이에요? 오늘은 며칠이에요? Vamos ver o que significa.
오늘, nós sabemos que significa hoje. 은 é a partícula de tópico, né? 며칠 significa que dia ou quantos dias. E o ieyo do ser, né? Então, hoje é que dia. Não faria sentido eu perguntar hoje são quantos dias, certo? E sim, hoje é que dia. Faz mais sentido aqui com essa palavra, nesse contexto, nessa pergunta, certo? Então, a gente sempre vai identificar o significado da palavra, se é que dia ou quantos dias, de acordo com o contexto, beleza? Então, hoje é que dia? Vamos dizer que hoje é dia 16 de novembro, certo? Então, 오늘은, hoje, 11월 10일, 11월, mês 11, 16일이에요. 16일이에요. Dia 16, certo? Então, 월 para indicar o mês, ir para indicar o dia, certo? Bom, por que eu não coloquei o ano na minha resposta? Eu posso pôr? Eu posso pôr. Só que a gente espera que quando alguém pergunta que dia é hoje, né? Essa pessoa que perguntou, tanto a pessoa que perguntou quanto a pessoa que vai responder, estejam no mesmo ano, certo? Então, a gente espera que as duas pessoas estejam vivendo no mesmo ano. Portanto, não é necessário falar o ano quando alguém te pergunta o dia, a data, certo? Portanto, sempre vai depender do contexto. A não ser que seja uma pergunta como, que dia você nasceu? Aí, nesse caso, eu teria que colocar o ano. Ou, que dia você foi para a Coreia? Aí, você poderia colocar aí o ano também, certo? Mas esse tipo de pergunta, que dia é hoje, não é necessário falar o ano, certo? Porque a gente espera que a pessoa que perguntou e a pessoa que respondeu, né, que vai responder, estejam no mesmo ano, certo? Bom, seguindo em frente, próxima pergunta relacionada a datas ou dias da semana. 오늘은 무슨 요일이에요? 오늘은 무슨 요일이에요? Vamos ver o que significa. 오늘, novamente, hoje. 무슨, qual? 요일, dia da semana, nós acabamos de ver, certo? Então, 오늘은 무슨 요일이에요? 오늘, hoje. Qual dia da semana é? Hoje é qual dia da semana, certo? Vamos ver como eu responderia essa pergunta. Vamos dizer que hoje é quinta-feira. 오늘은 목요일이에요. 오늘은 목요일이에요. 월, 화, 수, 목, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. 월, 화, 수, 목, 목요일이에요. Certo? Vamos lá. Próxima pergunta. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? Vamos ver o que significa. 생일 significa aniversário. Tomem cuidado, aniversário é diferente de dia de nascimento, certo? Então, aniversário, 생일. 언제, quando, certo? Então, o que significa essa pergunta? O aniversário, 생일이, quando é? O aniversário, quando é? Quando é o aniversário? Apesar dessa pergunta não apresentar a partícula de posse em algum sujeito, certo? Eu entendo pelo contexto que essa pergunta está sendo referida à segunda pessoa. Portanto, quando é o teu aniversário, certo? Então, vai sempre pelo contexto, ok? Bom, como eu responderia essa pergunta? 제 생일은 meu, 저의, 제 생일은 meu aniversário. 2월, 2월, fevereiro, 28일이에요. 28, 20, 2, 10, 8, 8, 2, 10 e 8, 28, certo? Então, 제 생일은 2월 28일이에요, certo? Bom, próxima pergunta. 언제, quando, 한국에 가요? Então, vamos lá. 언제, quando, 한국, Coreia do Sul. 가요, verbo ir. Se você vai para algum lugar, e esse lugar é o teu ponto de destino, sua chegada, né? A gente usa a partícula e de lugar, certo? Então, se você vai para algum lugar, e esse lugar é seu destino, seu ponto de chegada, você usa a partícula e, certo? Então, quando, 언제, vai para Coreia do Sul, certo? Essa é a minha pergunta. Vamos dizer que a minha resposta é 내년에 가요. 내년에 가요. O que significa 내년? 내년 é ano que vem, próximo ano. Esse aqui também está com a partícula e? Sim. Então, quer dizer que 내년, ano que vem, próximo ano, é um lugar? Não. E sim, é um tempo. Partícula e serve também para indicar o tempo, certo? Então, vou ano que vem. Vou no próximo ano, certo?
Bom, Ara, aqui, então, a resposta e a pergunta, elas estão no presente. É normal isso? Sim, porque quando a gente coloca um verbo no presente, no informal polido, certo? Eu posso estar indicando aí um futuro próximo também, certo? Vamos lá, mais uma pergunta. 언제, quando, 한국어를 공부해요? 언제 한국어를 공부해요? Vamos ver. 언제, quando, novamente. 한국어, se 한국 é Coreia do Sul, 한국어 é o idioma coreano, certo? Esse O é de idioma. 공부해요 é do verbo 공부하다, que significa estudar. Então, quando estuda coreano, certo? Aqui, novamente, não tem um sujeito, mas, pelo contexto, eu provavelmente estaria perguntando para a segunda pessoa, quando você estuda coreano, certo? Vamos dizer que a minha resposta é: eu estudo coreano nas terças e nas quintas. Se eu falo que é terça e quinta, eu preciso usar uma partícula de adição, certo? Aqui eu escolhi usar a partícula de adição hago. Poderia ter usado a partícula 이랑 ou a partícula 와과, certo? Vamos ver. 저는 화요일하고 목요일에 한국어를 공부해요. 저는 화요일하고 목요일에 한국어를 공부해요. Eu estudo coreano, o idioma coreano, nas terças e nas quintas, certo? Se eu falo que é terça e quinta, são 2 tempos, 2 dias da semana, 2 datas, enfim, eu uso a partícula de tempo uma vez só no último item. Não precisa ficar repetindo ele em todos os itens, certo? Por quê? Porque eu já estou juntando o item terça e quinta usando a partícula de adição, certo? Bom, seguindo em frente, vamos falar agora um pouquinho sobre as horas, né? As horas, eu falo as horas, os minutos e os segundos. Aqui, qual número eu uso? Uso o número coreano ou o número sino-coreano? Bom, para as horas, eu uso os números coreanos e para os minutos e segundos, eu uso os números sino-coreanos, certo? No nosso dia a dia, é muito raro a gente falar sobre os segundos, né? Ai, que horas são agora? Que horas são agora? A gente raramente responde com os segundos. A gente geralmente fala só as horas e os minutos. Mas, se por acaso você precisar dos segundos, é só usar os números sino-coreanos, certo? Bom, assim como as datas, o ano, o mês e o dia, nas horas a gente precisa usar shi para indicar, para mostrar, para falar que o número que vem antes indica uma hora, certo? E a gente usa 분 para dizer que o número anterior indica os minutos, certo? Então, shi é para as horas e 분 são para os minutos. Vamos lá, primeiro exemplo. Eu quero falar 1h30, o horário, 1h30, certo? Eu vou falar 1시 30분. 한 de 1 e 30 de 30, certo? 1시 30분. Mas, Ara, não era 하나? Pois é, em coreano é 하나. Só que, quando alguns dos números coreanos se juntam à unidade de contagem, como 시, por exemplo, eles alteram a sua forma. Como eles alteram? Vou mostrar aqui para vocês. 하나 se torna 한, 둘 se torna 두, 셋 se torna 세, 넷 se torna 네 e 스물 se torna 스무, certo? Então, a gente tem essas pequenas alterações. Não são alterações drásticas, certo? Mesmo que vocês esqueçam de alterar, não tem problema. A pessoa nativa, a pessoa que está te escutando vai te entender. Mas o correto seria fazer dessa forma, essas alterações, certo? Quando vem na frente de uma unidade de contagem ou na frente de 시, certo? 시, 분 e assim por diante, ok? Bom, seguindo em frente, aqui no português, para falar 1h30, eu falo também 1h30, certo? Existe meia no coreano? Existe. A gente fala 1시 반, sem falar 분, porque a gente não fala, agora são 1h30 minuto, 1h30 minuto, meio minuto. A gente não fala assim, a gente fala que é 1h30, certo? Para dizer que é 1h30, certo? Então, 1시, 1h, e 반. 반 significa metade também, certo? Então, depois do 반, não se coloca mais outra coisa, certo? A não ser que seja uma partícula de tempo, por exemplo, ok?
Bom, antes da gente seguir em frente para outros exemplos, eu quero explicar um pouquinho mais sobre essas alterações. Essas alterações acontecem, né, como eu disse, quando os números vêm na frente de uma unidade de contagem, certo? Se aqui nós temos o 1, 2, 3, 4 e o 20. Sobre o 20, se for 21, o 20 não muda mais. Agora, quem muda é o 1, certo? O 20 mantém na sua forma original. Quem muda é o 1, porque agora o 20 não está mais logo na frente da unidade de contagem. Outro exemplo, se for o número 25, por exemplo, 5 não altera. O 20 já não está mais no final, no número, certo? Ele já não está mais logo na frente da unidade de contagem. Então, o 20 também mantém a sua forma original, certo? Portanto, o 20, gente, ele só altera se ele for o 20 sozinho. 21, 22, 23, o 20 não muda. Quem muda vai 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Bom, em seguida, em um dia a gente tem 24 horas, certo? Se eu falo que é 1h30, eu posso estar falando que é 1h30 da manhã, da madrugada, ou 1h30 da tarde, certo? Como que eu diferencio isso em coreano? Eu falo 13 horas? Bom, no idioma coreano, a gente não fala 13 horas, 14 horas, 15 horas. Se você usar um relógio digital, ele até pode aparecer. Mas quando a gente for falar o horário, por exemplo, gente, vamos assistir a aula às 2 horas da tarde, por exemplo, né? A gente não fala, vamos assistir a aula às 14 horas. Em coreano, a gente não faz isso, certo? A gente usa somente do 1 ao 12, certo? Então, quando eu tenho 13h30, por exemplo, eu não vou falar 13, eu vou falar 1, certo? Porque 13 é a mesma coisa que 1, só que da tarde. Bom, mas Ara, e se a pessoa confundir se é 1h30 da tarde ou 1h30 da manhã? Se é 1h30 da tarde ou 1h30 da manhã? Como que eu diferencio? Eu posso usar as seguintes palavras. 오전, que é equivalente ao AM, certo? AM são os horários a partir da meia-noite, certo? Até meio-dia. E 오후, que é equivalente ao PM, é do meio-dia até a meia-noite, certo? Seria basicamente o período da manhã, né, e da madrugada, AM, e o período da noite e da tarde, PM, certo? Então, é a mesma coisa, é equivalente a AM e PM do inglês, certo? Então, se eu quiser mostrar, se eu quiser especificar que é 1h30 da manhã, eu falo 오전 1시 30분. Eu coloco na frente. E se for 13h30 da tarde, eu falo 오후 1시 30분, certo? Mas, como eu sempre falo, né? A gente sempre vai ter que analisar o contexto, certo? Às vezes eu pergunto para vocês, que horas são? Se eu sei que vocês estão no Brasil e vocês sabem que eu estou no Brasil, provavelmente vocês não precisariam falar que período do dia que é. Se é 오전 ou se é 오후, certo? Porque se for madrugada, estiver escuro, eu provavelmente, automaticamente, vou entender que é AM, da madrugada. Mas se estiver claro, eu provavelmente vou entender que é PM, da tarde. Então, se for um contexto assim, não é necessário você falar se é da manhã ou se é da tarde, se é 오전 ou se é 오후. Mas vamos pensar em um contexto muito específico. Vamos dizer que agora eu estou na Coreia, vocês estão no Brasil, e eu não sei o fuso horário do Brasil e vocês não sabem o fuso horário da Coreia, certo? A gente não tem certeza, não lembra, enfim, por algum motivo a gente não sabe o fuso horário de cada país. E eu pergunto para vocês, que horas são aí no Brasil agora? Nesse caso, seria legal vocês falarem para mim se é 1h30 da manhã ou 1h30 da noite, certo? Porque eu não sei qual é o fuso, certo? Um outro exemplo que seria legal vocês colocarem aí 오전, 오후. Por exemplo, vamos dizer que vocês falam assim, eu tenho aula, ou nós temos aula, às 7h30. Se vocês falarem que vocês têm aula às 7h30, eu talvez fique na dúvida, mas é 7h30 da manhã ou 7h30 da noite? Se for nesse caso, seria legal vocês colocarem aí para mim se são 7h30 da manhã ou 7h30 da noite. 오전 ou 오후, certo? Mas pelo contexto, se não for necessário, não precisa falar 오전 ou 오후, certo? Não é obrigatório aqui.
Bom, seguindo em frente, além de 오전 e 오후, nós temos outras palavras que indicam o período do dia e que podem substituir 오전 e 오후, certo? Para falar o período da manhã, o período antes do almoço, vocês podem usar não só 오전, mas também podem usar 아침, certo? 아침 significa não só manhã, posso falar, eu tomei café de manhã, posso usar a palavra 아침, mas eu também posso usar a palavra 아침 para falar que é 9 horas da manhã, certo? Substituindo a palavra 오전. Bom, em seguida, tarde, eu uso 오후. Noite, posso usar 저녁, além de 오후, certo? Então, posso usar 오후, que é equivalente ao PM, ou 저녁, para falar que é de noite, certo? E por último, madrugada. Posso usar 오전, certo? Porque a madrugada inclui lá em AM, mas eu também posso falar 새벽, madrugada, certo? Então, essas três palavrinhas, 아침, manhã, 저녁, noite, 새벽, madrugada, podem não só substituir a palavra 오전 e 오후, mas também podem indicar aí o período do dia. Por exemplo, eu comi chocolate de manhã, eu comi chocolate de noite, eu comi chocolate de madrugada, certo? Então, eu posso usar dessa forma também, ok? Vamos ver aí alguns exemplos. 10h20 da manhã. Eu posso falar 아침 10시 20분, 10 horas e 20 minutos, ou 오전 10시 20분, ambos estão corretos. 21h40, que são 9h40 da noite. Posso falar 저녁 9시 40분 ou 오후 9시 40분, certo? A próxima coisa que nós vamos falar aqui nessa aula são sobre os minutos para a próxima hora. É uma coisa que a gente faz no português e faz no idioma coreano também. Por exemplo, 10 para as 2, 10 para as 3, 15 para 5 e assim por diante. A gente fala dessa forma em português, certo? No idioma coreano, a gente tem a mesma coisa. Primeiro, eu falo a hora que vai chegar ainda, não a hora atual, a hora que vai chegar. Os minutos que faltam para chegar nessa hora e 전, que significa antes, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. 22h50 são 10h50 da noite, certo? Eu posso falar 10h50 da noite, 오후 10시 50분, mas eu também posso falar 10 para as 11, certo? Que é o que está na minha primeira linha. 오후, da tarde, da noite, 11시, 11시, 11 horas, 10분 전, 10 minutos antes. Ou seja, são 10 minutos para as 11 horas da noite, da tarde, certo? Mais um exemplo, 8h45 da manhã. Eu posso falar 오전 8시 45분, certo? Que nem tá na minha última linha. Ou 오전 9시, 9시 15분 전, 15, 10, 5, 15, 15분 전. Então, são 15 minutos antes para as 9 horas, certo? 15 minutos para as 9 horas da manhã, certo? Então, 오전 9시 15분 전, certo? Então, ambas formas estão corretas. Por último, vamos revisar. Então, nessa aula, nós falamos sobre os anos em números sino-coreanos, meses, números sino-coreanos, exceto 6 e 10, certo? Que eles alteram a sua forma. Dia, números sino-coreanos. Dia da semana, né? 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. Período do dia, né? 오전, 오후, 아침, 저녁, 새벽. Horas em números coreanos e os minutos em números sino-coreanos. E essa é a ordem que a gente vai falar caso falhe aí um horário, um tempo completo, certo? Então, se vocês forem falar, por exemplo, o dia, a hora e o minuto, vocês vão colocar o dia primeiro, as horas e os minutos. Se vocês forem falar o ano, o mês e o dia, vai ser nessa ordem. O ano primeiro, o mês e depois o dia, certo? Então, aqui eu coloquei na ordem que seria caso vocês formassem aí uma frase com um tempo completo, do ano até o minuto, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenha refrescado a memória de vocês sobre os números coreanos e os números sino-coreanos. Não esqueçam de revisar bastante. Uma atividade que é bastante legal vocês fazerem é sempre que olhar um horário, né, ver um horário, anotar ou tentar falar esse horário em voz alta, certo? E também, se você escreve um diário, sempre tentar escrever por extenso as datas, certo?
Então é isso, pessoal. Não esqueçam de revisar bastante e de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. Annyeong!